Então, nós vamos falar sobre águas urbanas, inundações ribeirinhas, inundações na drenagem urbana e estudos de caso. É um capítulo longo, vocês vão ver que esse capítulo tem mais ou menos umas 250 transparências. De novo, muita coisa repetida, porque você tem que manter o contexto e muitas vezes você acaba repetindo as mesmas transparências. Então, há pouco eu falei sobre isso, não vou repetir, do impacto integrado dentro da cidade. Impacto, as causas que eu já falei sobre isso também, é o mesmo impacto integrado, os estágios da urbanização. Isso aqui, para vocês verem, o que não estava na outra apresentação, é a redução da densidade habitacional na região metropolitana de São Paulo, depois de 1999, 90 e poucos até 2000. Já começa a ver a diminuição para a mesma área da população. Isso aqui é uma relação entre área impermeável e densidade habitacional. Vou contar um pouco da história. Essa curva, quando eu trabalhei em São Paulo, no projeto do Rio Tietê, eu tinha que projetar qual seria a urbanização de São Paulo em 2005. Lá em 2005, que agora já está para trás, né? E então nós desenvolvemos uma curva com dados de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, que relacionavam área impermeável e densidade habitacional, porque aí com a população prevista para aquela época eu tirava a área impermeável. Bom, isso foi feito na década de 90, e essa agora, em 2000, com dados de 2000, mudou a curva por causa do número de pessoas por unidade habitacional. Então a curva subiu, ou seja, não que você tem mais área impermeável, você tem menos gente, então a curva se mudou, né? Mas ainda é uma curva importante para você fazer essa projeção para o futuro. Então, redução da demanda de água e esgoto para a mesma área, aumento das áreas impermeáveis, expansão da infraestrutura em cidades sem aumento de população. Isso. Então, os dois tipos principais de inundação. Inundação ribeirinha e inundação devido à urbanização. A inundação ribeirinha, nós conhecemos ela desde a época do dilúvio, né? Do Noé, 40 dias e 40 noites, etc. E que os rios lá saem do leito principal, um processo natural. As inundações de drenagem urbana são aquelas que ocorrem devido à impermeabilização e canalização, que faz o pico aumentar e inundar. São muito mais recentes devido à expansão das cidades. Essa tipo de inundação aqui, quem ocupa a área de risco sofre o impacto. Essa aqui, geralmente, o cara que ocupa a montante transfere o impacto para quem mora justamente. Portanto, não é quem gera o problema, não é quem sofre o problema. Ele transfere para outro. Esses dois tipos, voltando aqui, esses dois tipos, geralmente, isso aqui é tratado a nível de bacia hidrográfica, mas cada cidade tem que incluir isso no seu plano diretor urbano. E isso aqui faz parte da gestão da drenagem urbana da cidade. Inundações ribeirinhas, o leito menor, o leito maior. Normalmente, 1,5 a 2 anos de tempo de retorno aqui. Quando ele sai no leito maior, ele produz o problema de inundação, porque a população ocupou aquela área de risco. Aqui está um gráfico que mostra dados americanos, mostrando por que o leito, caracterizando o leito menor, em torno de 1,5 tempo de retorno. Com dados do Rio Paraguai, nós fizemos isso, chegamos a 1,87 tempo de retorno. Portanto, é interessante que ele esteja naquela faixa. Ocupação das inundações ribeirinhas. Ocupação das áreas de inundação, principalmente pela população de baixa renda. No plano diretor urbano da cidade não tem sido considerada a regulação sobre a área de risco. Como não existe regulação, alguns anos sem inundação faz com que a população ocupe essas áreas. Quando chega uma inundação maior, os impactos são enormes, com grandes prejuízos, gerando sérios problemas públicos. Nesse cenário, o custo de mitigação torna-se alto em prejuízo ou reassentamento.
atualmente esse custo está da ordem de 120 mil por família. Aí eu vou contar o que acontece no nosso cenário. Começa a inundar, a cidade sofre muitos impactos e ela ou declara estado de calamidade pública e tem a possibilidade de receber dinheiro a fundo perdido e não precisa fazer concorrência pública para gastar. Então, se você parar para pensar, passa a ser um bom negócio uma inundação, né? Tem uma piada sobre isso que diz que a piada é o seguinte: começa a ter uma inundação numa cidade hipotética, o prefeito mais que depressa vai Defesa Civil para tentar declarar calamidade pública, enquanto ele está esperando, o seu assessor liga para ele e fala: olha, prefeito, a situação está complicada, o rio está perigosa, acelera os entendimentos, porque o rio está perigosamente baixando de nível. Ou seja, não vai poder declarar calamidade pública, né? Então, é um pouco do cenário que nós temos, porque, no fundo, é um incentivo a não fazer nada. Você não tem um trade-off aí de você falar, não, você tem que fazer uma gestão, se você tiver uma gestão adequada, tiver um risco, você vai receber alguma coisa por isso. Não, você incentiva o cara a não fazer nada, porque aí vai dar mais calamidade ainda, ele vai receber mais grana. Então, isso, eu estou sendo talvez hipócrita demais, ou talvez eu estou sendo... Uma vez eu falei isso com um procurador federal, ele falou que eu estava sendo muito tendencioso na minha avaliação, que as pessoas não são assim. Eu falei, tá bom, você tem razão, o que eu vou fazer? Mas que a realidade não é essa, não é. Bom. Efeito da invasão da área. Você, ao invadir uma área, você também cria bloqueios e remanso para montante, que pode ter efeitos como esse aqui. Pelo bloqueio do escoamento, você pode aumentar o nível d'água durante a enchente. Essas obras reduzem a capacidade de escoamento do rio durante as cheias e aumentam o nível para montante desses prédios. O acréscimo do nível potencializa os impactos, aumentando as condições de inundação da cidade. Então, aqui você tem outro problema, que é o escorregamento em área de risco, que aqui você pode ver cenários como esse, área de encosta, risco de deslizamento de encosta, obstrução, escoamento e destruição de prédio. Esse tipo de inundação, ela ocorre por quê? Porque ao chover, e o problema aí não é a quantidade da chuva, é a duração da chuva para escorregamento. Duração longa faz com que a água penetre no solo, fica mais pesada e escorrega. E para que isso ocorra, você tem que chover por um período mais longo para dar tempo para saturar o solo. E aí as encostas que não têm rocha, ela acaba escorregando e geram os problemas em muitas cidades que têm escorregamento de encosta, que mata famílias inteiras por escorregamento. Nessas condições, o que você precisa fazer? Você precisa proteger a encosta, retirar a drenagem que vai para aquelas áreas de risco. E, se for o caso, até como acontece em Hong Kong, que eles têm áreas de encostas que escorregam, que eles protegeram para que a água não entrasse nessa encosta. A inundação ribeirinha é a ocupação no período seco e impacto no úmido de áreas de zonas de inundação. Aqui mostra, essa é a famosa cheia de 1941 em Porto Alegre, que é muito acima de tudo que aconteceu nos últimos 117 anos, porque tem cota de inundação desde 1889. E a maior delas foi essa que deu 4,70 na cota, acho que é 4,70. Depois dessa, a mais próxima é 3,20. Numa zona muito plana, 4,70 para 3,20 é uma diferença fenomenal, né? Toda a cidade desse Porto Alegre e boa parte da região metropolitana é protegida por um dique na cota 6 metros. Né? Isso aqui é a União da Vitória, no Paraná. A curva do rio aqui. Isso aqui é Pantanal. Isso aqui é Porto Alegre de novo. Centro da cidade, ficou 45 dias inundado.
e aqui Curitiba, Paris em 2016. Há poucos anos atrás se comemorou, não sei se comemora, mas fizeram uma festa da cheia de 1910. Tinha feito 100 anos. E não tinha outra grande enchente, veio acontecer depois, 6 anos depois, né? Essa de 2016, que a água saiu da calha do Sena. Histórico, essa aqui é a historinha boa. Egito, 1340 a.C. A cidade de Amarna, no Egito, que Akhenaton escolheu para ser uma nova capital, foi planejada considerando as áreas de inundação, veja o relato, correndo de leste para oeste, 2 leitos secos do rio, nos quais nada se construiu por medo das enchentes repetidas. Dividiam a cidade em 3 partes, o centro, o bairro residencial, o norte ao sul. Portanto, a melhor tecnologia de gestão de inundação foi desenvolvida pelo menos há 3.000, vamos dizer, quanto dali? 3.356 anos atrás. Bem recente, né? É o melhor procedimento que você pode fazer. Naquela época, 3.300 e tantos anos atrás, se evitava construir ou ocupar a área de risco de inundação, que nós não fazemos hoje. Dilúvio na Bíblia, terra de Canaã, 2.957 a.C., uma grande inundação, provavelmente centrada no Urdo e Eufrates. Noé e sua família se salvaram. O dilúvio resultando de 40 dias e 40 noites e continua, toda aquela história do Noé que vocês já estão careca de saber, né? Depois, Egito, dinastia, enchentes sucede secas, e Faraó anunciou que todo o vale do rio foi inundado, o tempo só... Então, tem história disso sem parar, né? Em hidrologia, os períodos acima são, de média, são chamados de José e Noé. Bom, no futuro, isso eu tirei de um livro escrito em 1950 e poucos, com o título Enchentes, né? E ele começava com aquela do Egito, depois aquela do Faraó, e depois vinha com essa terceira, no futuro. Para ele, no futuro, quando ele escreveu o livro, o ano 2000 era o futuro, né? Então ele dizia, e eu tirei o 2000 aqui porque não é futuro para nós, né? Em algum lugar no futuro, a natureza toma o seu inexorável preço. Cheia de 1000 anos, causou indestrutíveis danos e perdas de vida. Engenheiros e meteorologistas acreditam que a presente tormenta resultou na combinação de condições meteorológicas e hidrológicas que ocorreriam uma vez em 1000 anos. Reservatório, diques e outras obras de controle que provaram efetiva por um século e são efetivas para sua capacidade de processo, são incapazes de controlar os grandes volumes de água envolvidos. Essa catástrofe traz uma lição, que a proteção contra a inundação é relativa. E, eventualmente, a natureza cobra um preço daqueles que ocupam a várzea de inundação. Essa é a principal lição. Podia parar o curso aqui, né? Disse quase tudo, né? Por quê? Porque é o cenário que a população está sempre sujeita. Aí o caso que eu já falei para vocês, de Blumenau, Itajaí, as grandes enchentes que ocorreram em 1852, 1880, 1911 e depois a série contínua, né? Então aquilo que eu já relatei para vocês, mostrando as grandes enchentes, mostra que tiveram 72 anos de cheias pequenas, mas que antes e depois disso foram cheias grandes. Praga, na Tchecoslováquia, passou 100 anos sem inundação. Aí 2002, 2001, 2003, por aí, deram 2 consecutivas. Então, enchente em grandes bacias, não existe previsibilidade direta, né? Existe uma probabilidade. Isso aqui o Pantanal também, que eu já mostrei para você, as cotas máximas do Pantanal até 1960, de 60 a 73, depois de 73, e quando inunda, produz isso aqui. Saiu de 17 mil para 50 mil quilômetros quadrados de área inundada. Uma área inundada 20% do tempo na década de 60, atualmente inunda 85% do tempo. Perdeu a fazenda. Muita gente perdeu a renda, foi para a cidade, por essa variabilidade de longo prazo. A cheia de 41 em Porto Alegre, comparada... por sinal, esse ano passado, em 2015, em outubro,
teve uma cheia que chegou a 3 metros e pouquinho, chegou na borda do cais do Porto. Porque no caso de Porto Alegre, por muitos anos, porque nos últimos anos você pode ver que as cheias foram pequenas, aí um vereador da cidade propôs uma proposta para a retirada do dique de proteção de inundação. Porque aquilo era feio, enfeiava a cidade, tal. Bom, ele conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores. É óbvio que não conseguiu seguir adiante, nenhum prefeito seria louco o suficiente para assinar um documento daquele. Também a natureza humana é capaz de muita coisa, né? Até porque iriam criar um problema judicial, porque o dique foi construído com dinheiro federal. Você não pode demolir uma obra federal sem permissão, mesmo que tenha sido transferido por comodato para o município. Por quê? Porque eles queriam construir a renovação do porto de Porto Alegre, fazer uma área nova que nem Barcelona, e queriam demolir o muro porque atrapalhava, ficava na frente. Aí o cara tinha que entrar pelos portões e não pela... E o resultado que criou toda essa confusão. E hoje, depois dessa última cheia, que teve um ensinamento muito grande, porque todo mundo parou de falar de tirar o dique de proteção depois dessa, né? Então, é interessante que o ser humano não é simples de gerenciar. Tem. Se ela parar de acontecer, se ela deixar de acontecer por um período longo, volta de hoje essa discussão. E o governo federal também pode autorizar. Pode. Depois desse período não houver inundação, parte da população entendeu que o risco não existe, aprovação pela Câmara Municipal da retirada do dique, grande discussão pública, quais os aspectos de decisão de retirada e manutenção do dique. Eu me lembro que nesse momento, no dia que aprovou na Câmara de Vereadores, eu fui num programa de TV com um vereador que tinha sido aprovado, né? E eles fizeram uma pesquisa iterativa. Foi bom o programa. E eu expliquei para eles que um dique existente não havia direito, nem por maioria, de retirada do dique, porque existia um direito de proteção daqueles que estavam protegidos pelo dique. A quem retirasse teria que ter o ônus depois, se houvesse a inundação, teria que pagar pelo ônus. E não existe decisão de maioria quando prejudica uma minoria. Da mesma forma que você não pode, num edifício, dizer que o apartamento 2202 vai pagar o condomínio inteiro por maioria. Você não pode fazer isso, né? Então da mesma forma que você não pode, por maioria, mesmo que por plebiscito, aprovar que retirar do dique, sabendo que vai prejudicar uma parte da população, vai sofrer inundação. Então, é uma decisão que você pode tomar antes, depois você gera uma complexidade jurídica maior. No resultado final da pesquisa iterativa deu 75% contra a retirada e uns 25% a favor ainda. Mas é interessante como a opinião pública precisa de um certo mínimo de esclarecimento nessas coisas. Gestão de inundação no Brasil não existe. Para resumir, não existe. Tá? É de atribuição da União a prevenção das inundações secas, Constituição no artigo 21 e objetivos da Lei de Recursos Hídricos no artigo da lei. No passado existia o DNOS, que investia em obras estruturais. Por exemplo, o dique de Porto Alegre foi o DNOS, Teresina foi o DNOS, e fazia muita dragagem também, que vocês conhecem. Não tinha política preventiva. Aqui um dos 3 objetivos é gestão de inundação. Existe atualmente um programa de investimento na mitigação de desastres naturais com ênfase na previsão de eventos e medidas estruturais com investimento em barragens e diques, mas sem orientação sobre o benefício e custo dos investimentos. O que significa isso? Constrói-se. Se ele é mais caro do que digamos, a redução das inundações, não interessa. Então, é muito ruim isso, porque é dinheiro que está sendo colocado e não se avalia benefício-custo. Por sinal, é um assunto, para quem está procurando pesquisa para fazer em recursos hídricos, é um assunto bastante interessante. O desenvolvimento de curvas padrões para avaliação benefício de inundação ribeirinha.
Tá? Falta de investimento na prevenção com zoneamento de área de risco e sua implementação no plano diretor urbano da cidade. Quando ocorre uma inundação, é declarada calamidade, o município recebe dinheiro a fundo perdido e não necessita concorrência pública para gastar. Isso incentiva a falta de prevenção e inibe as medidas não estruturadas. Existe a necessidade de condicionar a ajuda com fundos públicos a medidas preventivas de controle das áreas de risco. Existe um incentivo indireto de ocupação de área de risco quando não há prevenção. A política de remoção não pode ser assistencialista, porque gera custos infinitos. Você tira um grupo de famílias de lá, outras entram e você fica tirando infinitamente e nunca vai parar. Tá? Esse é um processo frequente. Quantificação das inundações. Sobre isso aqui, eu tive um caso uma vez de um projeto que a gente avaliava no Paraguai, da usina de Yacyretá, que eles tinham um custo de desapropriação de vários bilhões de dólares, porque ninguém sabia muito direito quem era ressarcido, era uma corrupção desgraçada, e aquilo não terminava nunca. A usina chegou ao ponto que ela não seria nunca pago o investimento com as energias geradas, e tanta desapropriação e retirada de população da área de inundação. Então, o aeroporto de Guarulhos, a terceira pista não saiu por causa do custo de desapropriação. Esses que eu mencionei, se você tirar 1.000 famílias, são 120 milhões de reais. Famílias, 1.000 famílias. E que não é um número muito grande numa área ilegal. Hoje você tem 150 mil pessoas em áreas de inundação em Assunção. Na Grande Buenos Aires, só na Matança Riachuelo, você tem mais de 100 mil pessoas na área de inundação. Isso são passivos. O que vai acontecer é que essas pessoas vão continuar sendo inundadas periodicamente e não vai ter dinheiro que tira elas dali. E isso que a gente tem que evitar, que nós cheguemos a volumes de pessoas tão grandes em cenários de inundação, como acontece. Porque a zona plana é mais fácil de ocupar, basta não ter inundação que isso vai ocorrendo. Bom, dentro desse contexto, algumas definições importantes com relação à quantificação da inundação. Previsão de vazão é a estimativa da vazão com antecedência no tempo. Então, quando eu for fazer uma previsão, eu vou determinar a vazão com uma antecedência no tempo, num determinado lugar. Isso é previsão. Previsão de curto prazo é obtida com antecedência de algumas horas ou até 14 dias, a mais ou menos. Máximo que você vai conseguir. Utilizado para alerta à população ribeirinha, operação de obras de dado e usos da água. Quando eu digo até 14 dias, por quê? Porque depende do tempo de concentração da bacia e depende da antecedência que você consegue previsão com o modelo meteorológico. Lembra que eu falei que em até 10 dias você renova toda a atmosfera? Então, os modelos meteorológicos têm uma previsão que geralmente vai até 7 dias. Depois você tem que entrar no modelo hidrológico e fazer a previsão, que tem ainda um lag. Então, até 14 dias, porque vai depender da bacia e das antecedências que você pode conseguir. E é óbvio que vocês falam o seguinte: como que eu vou conseguir saber direito a vazão até 14 dias no futuro, se eu não consigo saber se vai chover ou não amanhã, ou se a minha estimativa... Hoje a gente já até prevê melhor se chove ou não, mas também erra, né? Então, se aprimorou muito esse tipo de previsão, mas ainda tem um erro importante. Então, a previsão combinando o modelo meteorológico e hidrológico,
É um produto muito interessante e que tem dado bons resultados para o tipo de operação. Não é totalmente preciso, mas dentro de um certo grau de precisão você consegue. Depois, você tem o que a gente chama de previsão sazonal. O que é previsão sazonal? É previsão de até 9 meses na frente. Você fala, puxa, mas se eu não consigo prever um dia na frente, 2 dias, 3 dias, como eu vou prever 9 meses na frente? Não, essa não é uma previsão precisa, é uma previsão de tendência. Primeiro mês você vai ter um resultado mais ou menos, 2 meses mais ou menos, e à medida que vai passando, a tua qualidade vai... Mas você tem uma tendência. Vocês lembram que eu falei ontem do setor elétrico, que que é muito importante o preço da energia em função do quanto de água tem nos reservatórios? Se você conseguir prever em setembro como vai ser o período chuvoso que está chegando, você pode negociar melhor o seu preço de energia. Se você conseguir prever a tendência chuvosa dos próximos meses, você pode ter uma melhor estimativa da safra de produção de grãos e, portanto, conhecer melhor os preços dos grãos no futuro. Então, a previsão sazonal, ela tem um potencial, ainda é um pouco utilizada, mas tem um potencial muito grande econômico no processo de fazer de gestão de tendências. Se você, por exemplo, tiver uma tendência de que vai ser um período muito seco, que está chegando, você já começa a tomar as suas medidas preventivas. Por exemplo, o pessoal de meteorologia já dizia que 2014 seria um ano muito seco. Então, você já pode ir tomando medidas. Você não sabe exatamente o quanto seco, mas já entra num estado de alerta mais fundamental. Então, a previsão sazonal também ela é muito importante. E o termo predição é a estimativa estatística de uma determinada variável. Eu não estou definindo quando ela vai ocorrer, mas estou definindo a probabilidade dela ocorrer num determinado tempo. Então, isso é a minha predição. A vazão máxima é o valor associado a um risco de ser igualado ou ultrapassado, e a vazão máxima para um determinado tempo de retorno é utilizada no projeto de obras de água. Essa vazão máxima é uma predição. É uma probabilidade de ocorrer. Eu não estou tentando acertar quando ela vai ocorrer, mas as chances dela ocorrerem no futuro. Tá? Então, isso são algumas definições importantes. Pois não. Para monitoramento de possibilidade de cheia, é considerado de curto prazo? Curto prazo. Aí vai depender do tempo de concentração da bacia. E da previsão meteorológica. Mas eu falo assim, aqueles radares que a gente tem lá no Rio, a hora que chega num certo nível, eu consigo ver aonde que a onda de cheia vai chegar lá na cidade. Se você tiver um modelo hidrológico, sim. Sim, então, isso existe aqui em Minas. Sim. Eu só estou perguntando se conceitualmente ele entraria ali. Entra no previsão de curto prazo. Pela previsão de curto prazo ali parece que é muito atrelada à questão do modelo, né? E esses sistemas já de... Não, veja bem, se você conseguir sem um modelo saber quanto que vai acontecer, você pode ter um modelo empírico. Simplesmente uma correlação entre a frequência do radar e a cota de nível no lugar. Pode acontecer, pode ser que dê bom, pode ser que não. Nesse caso entraria ali, conceitualmente. Seria um modelo. Nós temos, assim como fizemos recentemente, nos últimos anos, modelo de previsão por Três Marias, para a CEMIG, né, que usa, então, a previsão meteorológica e hidrológica de afluência de CEMIG e vai até Pirapora, por causa do efeito que pode ter sobre Pirapora. Fizemos para Estreito, no Rio Tocantins, também um modelo de previsão de todo o Rio Tocantins até Estreito, que são 300 mil quilômetros quadrados, também levando em conta os reservatórios de montante, a telemetria e a previsão em Estreito. Fizemos para Imorés e todo o Rio Doce, tem o modelo do Rio Doce de previsão, principalmente para Imorés. E agora foi feito já para Itaipu e agora vai ser revisado. Vai ter mais um contrato para
aprimoramento do modelo para Itaipu, que também é de previsão em tempo real, que é associado à operação da usina. É um produto, digamos, hoje bastante interessante, porque, dependendo do local, você tem algumas questões importantes de segurança ou de impactos que podem ocorrer sobre determinado. No caso, por exemplo, de Estreito, no Tocantins, a grande preocupação é a cidade, que está montante, e a jusante, que é Imperatriz, né? E o que você deve operar para minimizar o problema para as duas, né? No caso de Itaipu, eles têm a jusante tem a regra internacional, que você não pode variar mais do que 2 metros num dia ou 50 centímetros em 2 horas, no acordo internacional tripartite da Confluência. Então, cada um tem suas restrições, e é interessante porque no micro basta você ter uma conexão de internet, que você, onde quiser que você está fazendo previsão, né? Não precisa ter nenhuma infraestrutura maior. Recebendo o dinheiro você pode buscar os dados de telemetria num desses sistemas, que é onde eles depositam, buscar na internet as informações que tem, informação de satélite, e fazer a previsão. Então, é bastante interessante para determinados usuários. Claro, quanto melhor a informação, maior cobertura espacial, melhor é a previsão, né? A grande questão, por isso que os Estados Unidos cobriu o país inteiro com radar, porque tem uma melhor previsão, não de quantidade, mas espacialmente ele dá uma resolução espacial boa. Quantidade ainda, o pluviômetro e o pluviógrafo é o melhor produto, né? Gestão de risco de inundação, um pouco disso nós já falamos nos capítulos anteriores, da probabilidade, o tempo de retorno e a probabilidade de ocorrência de um valor igual ou maior a um determinado valor por um período de anos, né? Considere a construção de um dique de proteção contra inundação com tempo de retorno de 100 anos. Considerando que a vida útil do dique é de 30 anos, qual é o risco de ocorrer a inundação nesse período? 26% dele ser superado. Então, um dique, a principal consideração de um dique é que a segurança dele é muito importante, porque quando ele romper, ele vai ser mais danoso à população do que se ele não existisse, porque ele cria ondas, né? Por isso que não se pode construir um dique com altura maior que 6 metros, né? Até porque por risco de rompimento. O processo de predição de vazões e níveis de máximos. Como é que funciona? Você tem as vazões máximas, com base em séries de vazões máximas, são selecionadas as vazões máximas anuais. Depois, com as vazões máximas anuais, é determinada a curva. A curva que relaciona a vazão máxima e tempo de retorno, que é a curva de probabilidade, que é a figura 2. Para uma vazão com determinado tempo de retorno T, determina-se o nível máximo com o tempo de retorno. Escolhido o tempo de retorno de risco, determina-se a vazão da curva 2 e o nível da curva 3. Portanto, aí você tem a cota de inundação no teu local, referente àquele tempo de retorno. Essa é a sequência que você faz a partir do dado básico da vazão para chegar à cota de inundação. Você pode me perguntar o seguinte: por que eu não faço a probabilidade direto na cota e faço na vazão? Porque a cota é extremamente dependente do relevo local. A vazão, a dependência é menor. A variável mais aleatória é a vazão. Por isso eu procuro fazer a probabilidade em cima da vazão e depois transformar em nível, do que fazer diretamente no nível. Tá?
Vazão máxima com base na chuva. Tem locais em áreas urbanas onde eu não tenho as vazões, porque como ocorreu urbanização, a minha série não é homogênea. Então eu preciso trabalhar na chuva, com as chuvas máximas para chegar às vazões máximas. Só que um tempo de retorno de uma chuva de 50 anos não significa que é o mesmo tempo de retorno de uma vazão de 50 anos nesse processo. Por quê? Porque a chuva, isoladamente, ela tem um risco de 50 anos. Mas no processo de eu transformar essa chuva em vazão, eu defino uma série de hipóteses que não me garante que eu vou ter o mesmo risco da chuva na vazão. Então, quando vocês usarem essa metodologia de determinar a vazão máxima de um determinado risco, com base na chuva, o risco é o da chuva e não o da vazão. Isso é um conceito importante, porque ao usar um modelo, você vai considerar condições iniciais, vai considerar uma distribuição temporal espacial da chuva. Tudo isso pode alterar o risco final da vazão. O que você se pressupõe no início, fala, não, eu estou aceitando o risco sobre a precipitação, que não é necessariamente o da vazão, por causa dessa metodologia de transformação. Então é uma questão conceitual, que não é, que é importante ficar claro. Portanto, quando não existem dados no local ou existe grande variação da cobertura da bacia, pode-se determinar a vazão com base na precipitação. As precipitações são selecionadas como os maiores valores com uma duração definida. A chuva máxima sempre vai estar relacionada a uma determinada duração. A chuva está sempre relacionada a uma determinada duração. E qual duração que eu devo usar? Aí eu vou contar um pouco de uma história, que é o seguinte. Por muitos anos em hidrologia, se adotou que a chuva máxima para determinar uma vazão máxima de projeto devia ser igual ou maior que o tempo de concentração da bacia, a sua duração. Bom, isso nem sempre dá o resultado confiável. Por quê? Isso é válido quando não envolve reservatório. Por quê? Porque imagine que eu vou simular um reservatório. A baciazinha tem um tempo de contração pequenininho e eu simulo o reservatório e eu simulo sempre ele começando ele seco. Mas se aquela chuva grande, máxima, ocorreu no meio de uma grande chuva, quando esse período ocorrer, provavelmente o reservatório não estava vazio, ele já tinha uma certa quantidade de água. Portanto, eu não posso simular uma duração só da tempo de concentração. Eu tenho que pegar uma duração muito maior para poder, digamos, que ele considere as condições iniciais corretas do reservatório. Para você ter uma ideia, por muitos anos se subestimou o tamanho dos reservatórios por essa consideração, esse critério não adequado para simulação de reservatório. Por exemplo, muitos dos reservatórios construídos de amortecimento de cheia em São Paulo estão dessa forma, estão subestimados. Então, isso também aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos. Depois o pessoal se deu conta, puxa, eu não posso pegar simplesmente esse período de duração do tempo de concentração. Tenho que pegar um período maior para que o sistema corretamente entre com o tempo inicial de volume do reservatório adequado àquele evento. Normalmente, em bacias urbanas pequenas, você deve simular pelo menos 24 horas de duração da chuva, colocando a chuva máxima com um determinado tempo de concentração dentro das chuvas de 24 horas. Para muitos de vocês é meio grego isso, porque vocês nunca fizeram esse assunto, mas para quem já projetou e trabalhou nisso, isso é um ponto-chave de... mas o método racional,
Mesmo o método racional, se ele for considerado dessa forma, para reservatório, ele subestima. Subestima. Por isso mesmo que as equações que a gente desenvolveu levam em conta esse tipo de consideração. Por quê? Porque senão, isso para dimensionar reservatório, não para dimensionar bueiro, esse tipo de coisa. O que acontece? Tem uma chuva muito grande. E o tempo de construção daquela bacia é de meia hora. Mas a chuva aconteceu durante 6 horas, na chuva grande. E você pega uma ou meia hora mais intenso dentro do meio daquilo lá. E simula. Quando você vai simular o reservatório, você começa com ele seco. Ele não vai estar seco, porque teve aquelas chuvas anteriores. Então você tem que simular toda ela. E aí o método racional não é o método mais... Tem maneiras de usar o método racional para isso também, que há muito tempo atrás eu desenvolvi até uma equação que você maximiza o volume baseado no método racional para isso, que é o que eu utilizo nessas regulações de drenagem. É muito simples, depois de explicado, de fazer isso. Por isso, nos primeiros equações que a gente desenvolveu para reservatórios residenciais, havia esse erro. Então, os volumes que a gente chegava era muito pequeno. E hoje os volumes são mais adequados a esse cenário. Então, ao ponto que você precisa, mesmo assim, você está trabalhando com mais ou menos, por exemplo, em Porto Alegre, para as chuvas de Porto Alegre, para uma área, digamos, se você tiver 1 hectare de área urbana, com 50% de área impermeável, você precisa mais ou menos 22 metros cúbicos de volume para amortecimento. Se você tiver 100%, você precisaria o dobro. Calculado com esse tipo de metodologia. Tá? Então, esse é um cuidado especial que deve se ter. Então, como que você faz? Você determina a chuva com uma determinada probabilidade por uma duração, usa o modelo hidrológico e determina a vazão máxima. Na previsão hidrológica, você pode ter previsão de uma pequena bacia onde você tem a chuva e quer saber a vazão com uma certa antecedência, como mostra aqui. Eu tenho a chuva até aqui e quero prever a vazão com essa antecedência. Esse é o modelo mais simplesinho. Depois eu posso ter um trecho de rio, como é feito no Rio Doce, pela CPRM faz, uma regressão ou uma função que a partir de um posto de montante, ele determina o posto de jusante, com antecedência de horas ou dias. E depois você tem um modelo combinando os dois, um posto a montante, a chuva intermediária e o posto a jusante, prevendo o futuro. Até aqui, toda a previsão é só hidrológica, é só aquilo que já caiu no pluviômetro ou que já está dentro da bacia. Agora, a previsão também introduzindo a previsão meteorológica. Até aqui eu tenho a chuva que eu observei na minha telemetria. Tenho as vazões ocorridas. Tá? E eu quero prever agora a vazão. Se eu considerar que a chuva futura é 0, porque eu não tenho previsão meteorológica, eu vou ter uma previsão como essa. Se eu considerar a chuva prevista também, eu posso ter uma chuva como essa e esse é observado. Tá? Então, eu posso ter uma previsão somente hidrológica, sem considerar a meteorologia, e as minhas informações estão até aqui. Agora, se eu usar o modelo meteorológico, eu posso prever a chuva futura e talvez melhorar. Eu digo talvez por quê? Porque muitas vezes o modelo meteorológico pode dar bobagem, né? Pode dar erros significativos, principalmente erros espaciais. Você errar onde está chovendo. Né? Aí o radar ajuda, ou o satélite ajuda, etc. Então, a grande incerteza do modelo
é a distribuição espacial da chuva para você estimar a vazão. E aí os modelos ainda têm uma outra característica. Bom, eu previ essa vazão aqui, tá? Nesse momento, chega o dado de campo. Eu pego a nossa nova vazão e reajusto o meu modelo para melhorar ele para a previsão seguinte. Isso ele faz automaticamente e eu vou melhorando a previsão. Isso que se chama atualização em tempo real. Aqui você pode ter modelos meteorológicos, isso aqui é para modelos globais, regionais é um pouco menos a malha. Aqui, por exemplo, o modelo global das condições de contorno no modelo regional. Você pode ter o modelo do globo inteiro e o modelo regional só da América do Sul, com uma malha mais detalhada. E aí você pode ter o ensemble de condições iniciais, quer dizer, o modelo ele roda várias condições iniciais, te dá 20 ou 25 realizações por causa da incerteza da condição inicial. Ou você pode ainda ter meia dúzia de modelos, todos eles com realizações, e você tira a média de tudo, que aí é a incerteza da condição inicial e a incerteza entre os modelos. Aqui, por exemplo, o caso do modelo que nós usamos, ele faz a discretização solo e planta em cada detalhe da bacia e depois vai deslocando-se ao longo do rio em termos de propagação. Divisão da bacia em microbacias, classificação de toda a bacia em tipos de uso do solo, usualmente de 6 a 10 classificações. Para cada bacia pode existir todas as classificações. A transformação da precipitação em vazão é realizada para a classificação em cada mini bacia. O escoamento é propagado por escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo em cada divisão da mini bacia e transportado pela rede de macrodrenagem. O monitor de transporte pode simular um reservatório, um rio, um método hidrológico hidrodinâmico. Aqui, por exemplo, a bacia do Rio Doce, como ela foi toda discretizada, aqui em subbacias e aqui em mini bacias. Não sei quantas são. 167 mini bacias e aqui eu não me lembro quantas subbacias. Aqui, por exemplo, num dos locais, o ajuste do modelo observado e calculado. E aqui a previsão. É só um exemplo, um dos exemplos que você pode usar. Você pode ter previsões não muito boas se a tua telemetria é muito limitada. Então, isso dá uma ideia de métodos de quantificação.